Muito bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de maio, nós iremos trabalhar a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema proposto para o dia de hoje será Pais zelosos e filhos rebeldes. É um tema muito interessante, muito próximo de tudo aquilo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Nós estamos no mês da família e será de muita importância esse tema, onde nós iremos falar dos pais, o zelo dos pais e a rebeldia dos filhos rebeldes. As perguntas que surgem no nosso dia a dia de como pode, os pais serem zelosos e os filhos tomarem outros caminhos, outras decisões. Vamos tentar elucidar essas questões na nossa lição de número 6. Venham conosco participar, você que está com a sua revista em mãos, você que tem a sua Bíblia. Nós temos aqui no nosso textual dos Colossenses, capítulo 3, verso 20, no qual diz assim: Vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A revista também vai trazer uma verdade prática, um ensinamento prático para todos nós, no qual diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Sendo assim, nós podemos avançar um pouco mais, onde nós estaremos fazendo a leitura bíblica. Você que está em casa, volto a dizer, com sua revista ou com sua Bíblia, pode nos acompanhar na lição. O texto que está separado no livro de Juízes, capítulo de número 13, a partir do verso 1 ao 7 e depois o 14, capítulo 14, verso de 1 ao 3. Nós iremos falar de uma história muito conhecida, com consequências trágicas por conta da desobediência, embora tendo também o zelo dos pais. Então, vamos trabalhar nessa direção para tentar entender qual a proposta da lição do dia de hoje e, de uma certa forma prática, colocarmos isso em nossas vidas. Então, leia comigo, por favor, o texto do livro dos Juízes, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Depois teve esta mulher um filho e chamou
o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Agora nós iremos para a leitura de Juízes capítulo 14, do verso de número 1 ao verso de número 3. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher dos filhos dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina dos filhos dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher, ou tomarei-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos de seus irmãos, filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então, o que temos aqui na nossa lição de hoje? Nós temos aqui o ensinamento bíblico, aonde nós temos a proposta de que os pais que são zelosos na questão dos princípios, dos ensinamentos e da obediência que eles prestaram ou prestariam a Deus acerca do cuidado, do zelo, da educação e do ensinamento do seu filho, no caso aqui, Manoá e a sua esposa. É importante nós lembrarmos que nós estamos em um contexto considerado o contexto histórico pré-monárquico. É um período chamado período dos juízes de Israel, aonde logo após o assentamento do povo de Israel na terra de Canaã, onde houve a divisão das 12 tribos, com isso os juízes passaram a serem de forma gradual a cada levante, a cada problemática que Israel sofresse, Deus levantaria assim um juiz que sempre, pelo período de 40 anos, trazia um certo equilíbrio de descanso, digamos assim, de paz para o povo de Israel nesse período, quando alguém se levantava, algum levante ou algum povo que se levantasse contra Israel, Deus intervia com um juiz para trazer ordem e organização em um período de paz. E aí nós podemos enumerar tantos outros juízes de importância, como Gideão, como a própria Débora, Jefté, e tantos outros que têm histórias marcantes na Escritura Sagrada, que com isso também surge a figura principal de Sansão. Sansão, ele é importante para essa história por conta da forte presença de Deus, digamos assim, com o advento do Espírito Santo na vida desse homem, desse juiz, por conta da promessa que havia sido feita. É importante nós entendermos que o povo de Israel, ainda de uma forma embrionária, estar crescendo, tendo um conhecimento, relacionamento com esse Deus, já com uma aliança formada, uma aliança feita, era preciso que aqueles que representassem o governo ou a liderança desse povo, mesmo em períodos espaçados, como os juízes, que uma hora é um juiz, uma hora é outro juiz, nós temos aqui a referência e a importância de obedecer os mandamentos de Deus, a aliança que precisaria ser feita. Então, não somente uma história que é contada, que é relatada, os exemplos que surgem nas Escrituras acerca da história desse juiz, de Sansão, nós temos aqui como pano de fundo também a obediência, a aliança, a esse contrato que Deus havia feito a esta nação, a esse povo, digamos assim. Então, quando chegamos diante desta família em particular,
nós podemos perceber que já se tem um opositor ou um opressor, um povo opressor em relação a Israel. Nós sabemos que os cananeus são figuras que são importantes no que se diz respeito à idolatria e à inflamação do povo de Israel acerca da idolatria a partir dos povos cananeus, mas os filisteus que agora aparecem no cenário são pessoas, é um povo que vai ser uma pedra no sapato de Israel. Os filisteus, vez por outra, por conta de estarem mais avançados na sua tecnologia, mais avançados na sua questão bélica, no seu conhecimento de navegação, os filisteus são considerados os povos do mar. Eles são muito próximos ali da região do mar Mediterrâneo, então eles já têm o conhecimento das embarcações. É um povo preparadíssimo, já tem carros, as suas ferramentas são de suma importância para o desenvolvimento, tanto agrícola, e isso é muito forte culturalmente e economicamente. Então, os filisteus, eles eram pessoas de um povo diferente e difícil de se lidar, isso em relação a Israel. Então, nós iremos perceber que os filisteus sempre aparecerão de vez em quando ali no cenário de Israel para trazer tanto a correção, né, para Israel, mas como um aprendizado e também um amadurecimento. Pois bem, dito isto, esse pano de fundo rápido e breve para nós entendermos o que está acontecendo aqui quando surge esta família, é basicamente dentro daquilo que acabamos de falar, de explicar. Israel sempre enfrentará dificuldades em sua caminhada, muito mais por conta da sua desobediência e de não ouvir a voz de Deus. E a figura de Deus aqui é importante, mesmo ainda num período onde Deus está se revelando a esse povo, caminhando com esse povo, esse Deus, o Deus de Israel, que consequentemente mais à frente será apresentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo como um Deus que é Pai. Esse Deus que é Pai, ele tem prazer com os seus filhos. No caso aqui, Israel é o seu povo que consequentemente serão seus filhos, né? Com isso nós temos aqui o zelo e o cuidado de Deus acerca de Israel. O contexto aqui é que Israel, mais uma vez, mesmo com as orientações de Moisés, toda a sua caminhada pelo deserto, o ensinamento, Deus se revelando a esse povo, mostrando o seu cuidado e o zelo por este povo, mesmo com as batalhas vencidas por Josué, as frentes que foram formadas, as vitórias conquistadas, ainda assim, no meio dessa história, nós iremos perceber que Israel sempre tem uma tendência a uma idolatria, a uma desobediência, a uma aliança errada com outros povos que são considerados povos pagãos. Então, há nesse momento, nesse sentido também, Israel passando por dificuldades pela desobediência, por desagradarem a Deus. Deus sempre com certeza Deus está corrigindo Israel com os filisteus. Então os filisteus, eles sempre subjugavam o povo de Israel, colocando eles numa situação de vergonha e de escravismo, digamos assim. Israel sofria muito na questão dos filisteus. Então, o que vai chamar a atenção nesse casal é que, semelhantemente a outros relatos bíblicos, nós temos aqui a mãe de Sansão, né, no caso aqui, a esposa de Manoá, ela tem uma visita, ela recebe, na verdade, uma visita de um anjo semelhantemente
a história mais à frente de Isabel e também de Maria, que são mulheres que serão agraciadas, e a figura de Isabel representa muito também por conta dela ser estéril. E Maria, alguém pode dizer, Maria não era estéril, mas Maria ainda não havia tido um relacionamento com José, então, de uma certa forma, também não poderia gerar. E você vê isso na figura de Ana, de Sara, de Rebeca, essas figuras importantes que têm essa relação de esterilidade, mas também a presença do divino em volta desse personagem ou desses personagens. Isso não está aqui de forma isolada, isso tem propósito. Então, a figura de Sansão é a figura daquele que o anjo aparece, emite aos pais, no caso Manoá e sua esposa, como esse filho iria nascer, mesmo sendo ela estéril, a madre seria aberta, e esse filho iria nascer. A partir do nascimento desse filho, algumas regras deveriam serem compreendidas. E aí que entra a questão principal dos seus pais. Alguém pode dizer, mas o que Sansão fez? Foi por conta do seu corte de cabelo, por conta de se omitir do vinho, da comida que não era para comer, ele se isentar, melhor dizendo, sobre essas questões que o anjo disse? Sim, também está ligado à obediência, mas o texto é claro em dizer que Sansão, sendo ele escolhido, enviado da parte de Deus como uma figura de libertador do povo de Israel da opressão de um povo estrangeiro, no caso aqui os filisteus, nós temos aqui, o texto é claro dizer que o Espírito Santo de Deus, ele está em Sansão. Não seriam as habilidades de Sansão, não seriam somente o fato dele ser não cortar o seu cabelo, de não beber vinho ou outra bebida forte. Isso está ligado à obediência, isso está ligado à sua saúde física, ajuda bastante. Isso nós vamos ver na questão da obediência com o próprio Daniel, que decide comer ou não comer as iguarias do rei lá na Babilônia. E com isso nós aprendemos o quê? A questão da saúde, daquilo que é melhor, do fortalecimento. Beleza, mas o Espírito Santo de Deus está ali, presente, dando forças e também direcionando o Sansão, no caso o juiz de Israel, para que as coisas acontecessem para o povo de Israel, não para Sansão somente em sua casa. Então, a nossa lição de hoje traz uma questão muito importante. O que seria essa questão, que nos chama a atenção? Porque seria uma lógica se você pega os seus filhos, você educa, dá a melhor educação, você paga o melhor colégio e você tem o melhor ensinamento, os princípios da palavra de Deus dentro da sua casa. Isso é muito importante, isso deve ser feito, não se deve abrir mão de todas essas coisas que são importantes, porque as crianças, elas irão estar observando, aprendendo com tudo aquilo que nós, os pais, estaremos reproduzindo. Porém, isso não é garantia de que o seu filho ou os nossos filhos, eles serão fiéis àquilo que nós apresentamos a ele. Dizem aí que filho de peixe não é peixinho. Na verdade mudou. Antigamente dizia que filho de peixinho, peixinho é. E a história vai dizer que não é assim que funciona. E a Bíblia também vai dizer, você pega, por exemplo, Samuel, quando ele tenta colocar os seus filhos para assumirem o seu lugar, não há capacidade dos filhos, não há
um respeito, uma autoridade dos filhos. O povo não reconhece, porque uma coisa é o profeta, é o Samuel, outra coisa são seus filhos. Da mesma forma, os filhos de Eli, tentando uma forçação de barra para estarem assumindo o lugar do sacerdote ali. Então, não funciona muito bem assim. Até mesmo a questão dos patriarcas, você vai ver que Abraão, ele é Abraão, Isaac e Jacó já é uma outra realidade. Então, a personalidade de cada um precisa ser respeitada. E também, numa fase mais adulta, as suas responsabilidades, as suas decisões também precisam serem respeitadas. Onde nós temos aqui uma problemática diante da nossa lição. A nossa lição vai dizer que tudo vai partir de uma instrução. Então nós vamos trabalhar dentro dessa lição onde foi que os pais de Sansão erraram. Será que eles erraram? Será que se isso seria uma exceção à regra? Então vamos perceber o que a palavra de Deus tem a nos dizer em relação os pais de Sansão, que é o motivo da nossa lição aqui. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos, ou seja, pelo fato do povo de Israel desobedecer, a consequência é que, aqui mostrando a soberania de Deus claramente, que o próprio Deus entregou Israel na mão dos filisteus. Então a correção vem do próprio Deus. Vamos continuar. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Isso é muito importante porque nos chama a atenção, dentro da nossa realidade de fé e prática cristã, é que hoje em dia pouquíssimas famílias, mas muito poucas famílias, temem a Deus e procuram fazer a vontade de Deus, ou de agradar, ou de guardar aquilo que Deus pede que seja feito. As famílias de hoje têm essa dificuldade. Hoje tudo é relativo, tudo precisa ser feito, ser visto de uma forma mais clara, porque os tempos são outros, porque o mundo mudou e há uma cultura para tentar moldar aquilo que vem dando certo, digamos assim, em relação à nossa fé, à nossa família, aos nossos filhos, que isso não vai garantir, é claro, que o seu filho tome as decisões, que venha a errar, que venha a sofrer por conta disso, mas a verdade é que as famílias cristãs estão abrindo mão de sua autoridade, entregando a sua autoridade na mão de outras pessoas. Entregam a sua autoridade a pessoas até mesmo desconhecidas. Eu entendo perfeitamente, né, os pais que precisam urgentemente trabalham 24 horas quase por dia para poder dar o melhor para os seus filhos, né? Pais que saem cedíssimo de casa, chegam tarde. Isso é louvável o trabalho, mas quando você para e pensa, e você pega uma criança que tem 2 anos e você entrega em um lugar e você deixa ali da parte da manhã até o final da tarde, quase 18 horas, quase 6 horas da tarde, digamos assim, e você não tem contato com seu filho está sendo educado por outras pessoas, e isso vai gerar mais na frente um desprendimento e também um choque de informações, um choque de cultura. Então, isso é só um exemplo que eu estou colocando aqui, dentre outros, né?
adolescentes viajando sozinhos, sem nenhuma formação ainda completa, tudo isso vai gerar com certeza problemas mais à frente. Alguém pode dizer, mas o mundo mudou, como eu já disse aqui, isso aí está ultrapassado. Bem, pode ser que esteja ultrapassado para você, né? A gente respeita a decisão dos pais perfeitamente, mas nós entendemos, né, como Igreja do Senhor, que a família é fundamental, muito importante, e os princípios precisam serem praticados e sim ter um zelo pelo ensino da palavra e a unidade familiar, a comunhão dentre as famílias, né? Hoje nós temos muitas informações, muitas coisas que nos afastam, que nos desprendem uns dos outros, né? A mesa parece que ela cresceu, mas com muitos lugares e poucas pessoas. Então isso é um fato importante, porque as famílias já naquela época deixavam de temer a Deus, já não tinha tanta responsabilidade, não havia mais preocupação nem zelo com as coisas de Deus. Por isso que o anjo vai aparecer e trazer essa proposta de modificação e de libertação do povo de Israel, não somente da mão dos filisteus, mas que se voltassem para Deus e vivessem dentro do zelo e da obediência. Então a mulher agraciada, o casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa que era estéril, isso aqui nós já falamos. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo, eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma a mulher de Manoá surge num cenário do livro dos Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Então a proposta de Sansão, sendo ele um remidor, sendo ele, melhor dizendo, sendo ele um escolhido da parte de Deus, ele vem para ser o remidor de Israel. Aqui o anjo não abençoa a vida de Sansão na questão pessoal, embora ele tenha entendido dessa forma, achando que ele era alguém diferenciado, que poderia fazer o que bem quisesse fazer, e não era assim, né? A proposta é que ele viesse para ser o remidor de Israel, com a ajuda do Espírito Santo. Então, o nosso personagem Sansão só irá entender isso quando ele perceber que precisa voltar-se para Deus. Aí nós temos aqui as orientações divinas que eles recebem. O anjo do Senhor deu orientação bem precisa, ou bem precisas, a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Mais uma vez, nós colocamos aqui esse ponto importante. Sansão, ele não recebe todo esse aparato, todas essas bênçãos espirituais na sua vida, toda essa força, toda essa inteligência, digamos assim, não para seu benefício próprio. Ele vem com o propósito de ser o remidor de Israel, assim como tantos outros personagens que vieram antes, os seus antecessores também tiveram essa proposta de serem levantados por Deus para que fossem remidores ou libertadores em determinadas ocasiões da história para o povo de Israel. O foco aqui é que existe um plano de Deus sendo executado e algumas pessoas serão levantadas com esse propósito. No caso aqui, da nossa revista, não é tratar a vida de Sansão, mas tratar o porquê ele, como filho de um casal que servia a Deus, ele sendo descendente de um povo que teme a Deus, por que ele decide fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor e foge desta direção, desta regra. Então cabia aos seus pais ensiná-los a orientá-lo.
quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda. Juízes 13, nós já lemos. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de Nazireu. Então, ele não poderia quebrar o seu voto, mas o voto que fora feito entre os seus pais. Isso é importante a gente colocar aqui. Talvez na cabeça de Sansão pudesse passar essa ideia, que ele está sendo ensinado desde criança, que ele não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, não poderia fazer isso. E isso, os seus pais receberam essa informação para que o orientasse nesse sentido. Mas percebam, os pais, eles orientam a Sansão acerca daquilo que ele não deveria fazer. Mas Sansão, assim como qualquer ser humano, poderia ser tentado sim, por conta do seu próprio ego, que é isso que vai acontecer, de quebrar essas regras. Percebam que ele faz tantas outras coisas, toca no leão, morto, faz tantas coisas ali que já deveriam ter sido motivo para que ele perdesse. Mas não, as coisas foram evoluindo ao ponto de que a conta chega para Sansão e ele vai sofrer essas consequências, né? Tem a ideia aí do corte de cabelo, mas na verdade não é o corte de cabelo, é a desobediência que já que já tomou uma dimensão de destemor em relação a Deus, em relação àquilo que lhe foi ensinado. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós ensinamos aos nossos filhos, né? Os pais ensinam aos filhos, mostra a direção, mostra o caminho, mostra que existe um Deus, que Jesus é o caminho, mostra que existe o Espírito Santo, mostra que é a necessidade de ter uma aliança, de honrar a Deus, de servir, de ser útil na sociedade enquanto cidadão do reino de Deus. E, no entanto, os filhos preferem desobedecer, ou alguns decidem desobedecer. É bem verdade que, além desse texto mostrar as consequências da desobediência, dos descaminhos, tudo isso, Deus também mostra a sua graça, porque Sansão, né, a história vai dizer que com tudo que ele havia feito, com tudo que ele havia perdido, a graça de Deus o alcança. E ali a história vai dizer, vocês conhecem muito bem, que a história mostra que Sansão ele tem um arrependimento e Deus ali o reveste de força e os filisteus serão derrotados por conta da atitude de Sansão de se arrepender e de voltar. Isso quer dizer que ainda, embora a desobediência, embora o sofrimento por conta dessa quebra de aliança, dessa quebra de voto que todos nós temos com Deus, mesmo baixo da graça, porque algumas pessoas acreditam que o tempo da lei era de um jeito e o tempo da graça, não, pelo contrário, no tempo da graça também você deve obedecer, você deve prestar sim honras e contas a Deus, para que também possa crescer nessa graça e nesse conhecimento, mas se também tiver que ser orientado, tiver que ser disciplinado, seremos sim, porque o Pai corrige aquele filho que ele ama. Sendo assim, no tópico 2, temos aqui o nascimento de Sansão, sua formação, nós falamos aqui, e agora nós vamos trabalhar a questão da fraqueza de caráter de Sansão, que é o tópico 3 da nossa revista. Então, como nós já falamos acerca da desobediência, falamos acerca do voto, falamos acerca dos seus pais. A questão é esta: será que os pais estão errando? Ou será que os filhos merecem e precisam seguir o seu caminho? Nós entendemos sim que o ensinamento, né, até a sua maioridade, tudo aquilo que você passar, que eu passar para os nossos filhos,
será fundamental para a sua formação, será fundamental para seguir a sua vida adulta, diante da legislação, das suas responsabilidades, diante das suas decisões. Sendo assim, é preciso se respeitar as decisões dos nossos filhos. É dolorido demais quando a gente percebe que pais zelosos, pais bondosos e amigos dos filhos, pais que são parceiros, mães, né, gente totalmente de Deus e os filhos seguindo uma estrada totalmente diferente, os filhos seguindo um caminho tortuoso, e é uma tristeza, né? O livro de Provérbios vai dizer que isso mexe até com os ossos dos pais, o filho que desagrada, que traz tristeza, que traz tormento para os pais. Então, é bom enfatizarmos aqui, sim, que muitas das vezes os filhos escolherão, tomarão as suas decisões, e muitas das vezes os pais não poderão fazer muita coisa, pelo menos naquele momento, mas pai e mãe que amam, pai e mãe que oram e acreditam na graça e na misericórdia de Deus, porque nós vimos aqui, né, claramente que a história de Sansão está sendo relatada aqui, mesmo em pormenores, nós entendemos que a graça de Deus e a misericórdia de Deus chegou até a vida de Sansão, e isso, mesmo tendo o fim que ele teve, o povo de Israel foi liberto, a proposta de Deus ela foi realizada, aquilo que o anjo veio trazer para aquela família, para Manoá e sua esposa, se cumpriu, porque o projeto de Deus era que o menino que nascesse da estéril, que viesse para ser o remidor de Israel. E Sansão foi o remidor de Israel. Poderia ter sido de uma forma mais tranquila, uma forma mais digna, mas a sua vida inconsequente trouxe dificuldades na sua caminhada, mas ali nós podemos ver a graça de Deus fortemente na vida de Sansão. Então ainda existe esperança, mesmo que o seu filho ou a sua filha tenham tomado uma direção que não agrade a Deus, mas eles estão em vida, eles estão vivos, estão presentes. Continue crendo na graça de Deus, na transformação que o Evangelho pode causar, e que o Espírito Santo de Deus tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro de uma irmã, na época em que eu me converti, nos meus 16, 17 anos, a irmã ali da igreja, era da igreja batista, sim. Eu me lembro do filho dela, que nós íamos jogar bola, e todos os finais de semana era a mesma coisa. O Carlinhos, que era o nome dele, né? É o nome dele, e o apelido dele era Paduana, porque ele parecia uma garrafa de Paduana e bebia muito, ele ficava mais bêbado do que sóbrio. Então todo mundo conhecia o Carlinho Paduana, todo mundo conhecia, mas a mãe dele sempre orou por ele junto com o seu pai, o irmão Antônio. Sempre oraram, os pais sempre oraram. E não foi um ano somente, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, foram 11 anos orando para que o Carlinhos fosse alcançado pela graça de Deus. Muita gente não acreditava, muita gente questionava o porquê de Dona Zildeia ter que orar por um filho que só traz problemas, por decisões erradas. Por que o irmão Antônio orava pelo seu filho, que ficava todos os dias ali no campo, sendo motivo de chacota das pessoas, as pessoas humilhavam, e o Carlinhos, uma pessoa maravilhosa mesmo na condição que estava, os seus pais
oravam. Eu me lembro que nos cultos, todo culto de oração, eles chegavam, o pedido era o mesmo: ora pelo meu filho Carlinhos, pelo meu filho Carlinhos, pelo meu filho Carlinhos. E muitas pessoas nem mais davam credibilidade àquele pedido, porque já sabia que no próximo culto eles iriam pedir pelo irmão Carlinhos novamente. E assim foi durante 11 anos. E hoje o Carlinhos é um homem de Deus, o Carlinhos é salvo em Jesus Cristo. O irmão Carlinhos hoje ele é maratonista. É uma coisa interessante, ele é maratonista, ele corre muito, todos os dias ele corre. Você por aqui pelas ruas de Caraí, São Francisco, você vai vê-lo com certeza, porque ele treina todos os dias. E o irmão Carlinhos foi alcançado pela graça de Deus. Desobedeceu? Não ouviram os conselhos dos seus pais? Sim, mas ele também foi alcançado pela graça de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus o convenceu, trouxe para perto, trouxe de volta. Mesmo na desobediência, houve esperança, porque os pais entenderam. Com certeza ofereceram o Carlinho quando nasceu, ofereceram ao Senhor, oraram pelaquela criança, por aquele bebê, estavam felizes e tinham a certeza e a consciência de que iriam criá-lo nos caminhos do Senhor. E assim foi feito. Só que o Carlinhos tomou a decisão dele. Isso precisa ser respeitado. É duro dizer e até mesmo de ouvir. E nós criamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor e de repente, quando chega uma certa idade, eles começam a tomar outras decisões, não querem mais saber do Evangelho, não querem mais saber de Cristo, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber que igreja não é um bom lugar. E isso mexe muito com a gente, entristece os nossos corações, mas isso não abala a nossa fé, não abala a direção que Deus tem dado para nós. E aí nós oramos e confiamos que Deus pode sim restaurar e trazer os filhos de volta para o caminho. É bom lembrar e dizer que, na verdade, muitas pessoas gostam de notificarem ou de anunciarem notícias ruins, gostam de declarar notícias ruins. A notícia ruim vende notícia, vende, a imprensa gosta muito disso. Mas é bom também dizer que Deus tem feito coisas extraordinárias em muitas famílias. São muitas famílias que têm vindo em nossa igreja. Tem muitas famílias buscando restauração aqui na nossa igreja. Muitos filhos estão voltando para a casa do Pai. Muitos filhos estão entendendo que o zelo, o carinho, o ensinamento dos seus pais, dos seus avós, é que estavam certos. Nós recebemos aqui todos os dias jovens, adolescentes e até adultos com esse mesmo discurso, porque eu lembro que meu pai me ensinou, eu lembro que minha mãe ensinou, eu lembro que a minha avó sentava comigo e me contava sobre a Bíblia, sobre as histórias, sobre Jesus Cristo. E hoje eu parei e entendi que a decisão que eu tomei não era a decisão acertada. Então, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas do bairro, aqui da vizinhança, tem relatado, e nós que somos local, somos da localidade, nós percebemos tantos amigos que cresceram juntos, que tomaram decisões diferentes da nossa, hoje estão retornando. É bem verdade que uns se perderam, ou muitos até já se foram, mas uma grande parte, uma boa parte, e glórias a Deus por isso, estão voltando para casa, estão voltando para os braços do Pai. O zelo da casa do Senhor, o zelo dos pais, precisa continuar a ser ensinado e ministrado. O que chama a atenção na nossa lição de hoje é justamente isso. Nós temos aqui a figura dos pais que entenderam, ouviram o recado de Deus e fizeram a sua parte. Agora, as decisões, quando eles se tornarem responsáveis por seus atos e atitudes, cabe a nós
continuar ensinando, mas uma outra forma, seja em oração, seja em atitudes, seja buscando o melhor, ensinando e sendo respeitados como pais, porque isso é muito importante. Eu acho muito interessante quando o filho, assim como eu, que a gente já atinge uma certa idade, a gente olha para os nossos pais e observamos um respeito, olhamos para eles e lembramos dos ensinamentos, do aprendizado, olhamos que as nossas decisões não podem feri-los. Eu olho, hoje eu tenho uma, uma avó que ela vai fazer, querendo Deus, 106 anos de vida. E ela está lúcida, graças a Deus, está com a saúde bem legal. E toda vez que eu me aproximo da minha avó, eu lembro dos meus passos, dos seus ensinamentos, eu lembro do aconselhamento, eu lembro da casa dela, eu lembro do bolo, eu lembro de tudo, de todos os detalhes e principalmente da fé que me for apresentada em Deus, da fé em Jesus Cristo. Eu olho para minha avó e percebo que tudo aquilo que ela procurou ensinar para os filhos e para os netos, embora alguns tomaram decisões diferentes, sofreram consequências por causa disso, mas ela está aí, ensinando, abraçando do mesmo modo, e nós choramos, nós sorrimos, participamos do ambiente da família, mas as decisões são nossas, mas o exemplo está lá para ser seguido. E o mais interessante de tudo é que o legado que fica, né? O aprendizado que fica, porque nós não nos parecemos somente na questão estética, mas também do nosso caminhar, do nosso dia a dia, de tudo aquilo que está em nós, que faz parte deles, né? Então, fica esse ensinamento. Eu volto aqui para a nossa revista e vou fazer essa leitura acerca da desobediência e a manipulação de Sansão, achando que ele poderia fazer o que queria. Nós estamos aqui no nosso tópico 3, a gente já partindo para o encerramento, que vai falar sobre manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, do verso 16 ao 18, a Bíblia descreve Sansão como tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, que quer para justificá-los, quer para condená-los. Que coisa triste, né? Então, aqui a revista ela deu uma amarração em tudo aquilo que nós falamos aqui acerca da desobediência, mesmo de um berço cristão, mesmo as escolhas não sendo aquela que deveriam ser, aquelas que agradam a Deus, agradam os pais, terão as suas consequências, assim como Sansão também teve as suas consequências. Tudo aquilo que Deus havia prometido e dado a ele como ferramentas para que ele pudesse realizar aquela missão foi dada, mas também foi perdida por conta da desobediência, porque ignorou o pecado, né? Independente da unção que tenha sobre a sua vida, independente do Espírito Santo de Deus que está agindo na sua vida, a decisão de abandonar
de desagradar a Deus, e Deus não vai compactuar com o pecado. Então, com certeza, o Espírito Santo se retira de Sansão, e aí Sansão começa a sofrer por achar que ele talvez pensasse ter superpoderes e que aquilo era dele, que Deus não tiraria, e Deus tira sim. Porque aquilo que fora dado por Deus é para um propósito, já disse aqui. Deus não faz nada sem propósito, né? Se você é um homem ungido de Deus, tem uma família abençoada, você é um homem que ensina, você é um homem que Deus lhe usa, uma mulher que Deus usa poderosamente, é porque você tem andado nos caminhos do Senhor. Uma vez que isso for perdido, no propósito for outro, com certeza isso será perdido. Pode ter certeza disso, porque Deus ele não vai compactuar com o pecado, não vai compactuar com decisões errôneas. Se Deus te chamou, se Deus lhe confiou algo, é porque Ele acredita e tem um propósito para o seu reino, utilizando você como ferramenta importante nessa caminhada. Assim como a esposa de Manoá, ela foi agraciada, assim como Maria foi agraciada e nos trouxe o Salvador, assim como Isabel trouxe o precursor de Jesus Cristo, assim como Sara trouxe Isaac, assim a história vai dizer de tantos outros personagens, né, de Ana, Samuel, enfim, tudo com propósito de Deus, não só para uma família, mas para a família maior, né? Todos somos irmãos e Deus, Ele é o nosso Pai. Sendo assim, nós temos aqui a nossa conclusão, que diz assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter, da sua formação e desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando algum deles atinge certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Essa foi o assunto e a lição do nosso dia de hoje, né? A nossa lição de número 6, que vai tratar justamente a questão dos pais zelosos e os filhos rebeldes. Sendo assim, eu peço a Deus que Ele abençoe sua vida, ilumine a sua caminhada, lhe dê entendimento para que você continue ensinando, tendo cuidado para com seus filhos. Aí você pode dizer, mas meus filhos já estão criados. Não tem problema, eles estão de olho em vocês, porque vocês ensinaram, e vocês são a prova viva, a testemunha viva de que o poder de Deus existe. Então, se eles tomaram decisões erradas, continue orando, continue buscando e crendo na graça de Deus, que com certeza tem poder para alcançá-los. E se você que criou seus filhos no caminho do Senhor e tem visto sucesso pela obediência, glorifique a Deus também pela graça de Deus ter alcançado seus filhos e hoje estarem dando resultados e frutos para o reino de Deus. E assim, consequentemente, Deus abençoe toda a sua geração, abençoe seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e que venha valer a pena, né, a caminhada aqui nesta terra, servindo a Deus, ou ao Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor alcance. No próximo domingo nós estaremos trabalhando a lição de número 7 e o tema será o relacionamento entre o quê? Nora e sogra. Olha que bacana. Então grave aí, o relacionamento entre nora e sogra à luz das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo domingo, um almoço abençoado em família, e esperamos você de forma presencial aqui no nosso culto às 18 horas. Venham, vale a pena sair de casa
e aqui compartilharmos da comunidade da fé e juntos celebrarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, Deus abençoe.